Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Para impedir Jesus de realizar a vontade de seu Pai, Satanás, chamado de príncipe deste mundo, conforme João capítulo 12, versículo 31, lhe ofereceu todos os reinos do mundo. Aqui, glória refere-se ao poder político, por exemplo, no capítulo 6, versículo 29. A estratégia consistia em que Jesus fizesse mau uso da sua condição de filho, para desviá-lo do caminho de sofrimento e obediência que culminaria na cruz. Adore o Senhor, somente a Ele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 8 ao 12. A terceira tentação pode ter ocorrido em uma visão, embora não tenha sido um teste menos real. Pois não existe um lugar do qual alguém pode literalmente ver todos os reinos do mundo, no versículo 8. Sem dúvida, adorar Satanás foi a pior das três propostas, já que apenas o Senhor, o seu Deus, no versículo 10, deve ser adorado, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus reivindica autoridade sobre todo o universo, mas não pode exercê-la, caso evite a cruz. A Escritura já o havia demonstrado. Cristo salvará os que desejam salvação, mas não aqueles que implacavelmente se opõem a Ele. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 8 ao 12. A terceira tentação pode ter ocorrido em uma visão, embora não tenha sido um teste menos real. Pois não existe um lugar do qual alguém pode literalmente ver todos os reinos do mundo, no versículo 8. Sem dúvida, adorar Satanás foi a pior das três propostas, já que apenas o Senhor, o seu Deus, no versículo 10, deve ser adorado, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus reivindica autoridade sobre todo o universo, mas não pode exercê-la, caso evite a cruz. A Escritura já o havia demonstrado. Cristo salvará os que desejam salvação, mas não aqueles que implacavelmente se opõem a Ele. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 10. Jesus rejeita a idolatria com todo o zelo do culto genuíno, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Ele ordena que Satanás se afaste, tendo vencido o valente, capítulo 12, versículo 29. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 10 ao 11. Jesus respondeu a Satanás, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 14 e capítulo 10, versículo 20. Se Jesus tivesse adorado Satanás a fim de obter poder temporal, isso significaria que ele dava mais valor à criação do que ao Criador e prezava mais os reinos da terra do que o reino de Deus. Jesus instituiu que só Deus é digno de adoração,
depois de citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O fato de Jesus receber adoração mais tarde neste evangelho, no capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 20, versículo 20, capítulo 28, versículo 9 e 17, sem repreender o adorador, em Atos capítulo 10, versículo 25 ao 26 e capítulo 14, do 11 ao 15, sugere fortemente sua divindade. Além disso, o fato de que chegaram anjos e serviram a Jesus sugere ainda sua posição superior.